Olá pessoal, meu nome é Marcos, irei acompanhar vocês na disciplina Estatística e Probabilidade e começando nossa primeira videoaula, iremos falar sobre a teoria dos conjuntos. Conceito primitivo de conjuntos. De maneira geral, um conjunto é uma reunião de elementos, ou seja, é tudo aquilo que nos dá uma ideia de coleção ou de agrupamento. Exemplos de conjuntos: conjunto dos times de futebol da Série A, conjunto dos números pares positivos, conjunto dos alunos de uma escola, conjunto das consoantes, conjunto dos números inteiros. Cada membro ou objeto do conjunto é denominado elemento. Por exemplo, no conjunto dos divisores de 36, são elementos 2, 6 e 18, por exemplo. Indicamos um conjunto, em geral, com a letra maiúscula e um elemento com a letra minúscula. Quando um conjunto é dado pela enumeração de seus elementos, devemos indicá-lo escrevendo seus elementos entre chaves. Exemplos: os conjuntos M e R. Note que M e R são letras maiúsculas, e os elementos do conjunto M são as letras R, S e T minúsculas, e os elementos do conjunto R são as letras Y, Z, F e G e beta minúsculos. Pertinência. O conceito de pertinência procura relacionar um elemento com um conjunto. Para representar que um elemento pertence a um conjunto, usamos o símbolo que é a letra epsilon do grego. E para indicar que um elemento não pertence a um conjunto, usamos também o símbolo que é a letra grega epsilon cortada. Veja exemplo com o diagrama de Venn. Temos aqui um conjunto B, composto pelos elementos x, p e m, e o elemento K não pertence ao conjunto B. Então temos aqui que o conjunto B é composto dos elementos x, m e p. M pertence a B. Veja que a letra M está dentro do conjunto B, mas a letra K não está dentro do conjunto B. Então K não pertence ao conjunto B. Conjunto vazio corresponde a um tipo particular de conjunto, já que ele não possui elementos. Esse conjunto é usado para indicar uma situação impossível de ocorrer. Podemos indicar um conjunto vazio por chaves, sem nenhum elemento dentro, ou pelo símbolo de vazio, de conjunto vazio, que é uma bolinha cortada. Conjunto unitário corresponde ao conjunto que possui apenas um elemento. Exemplos: o conjunto com o símbolo de vazio dentro e o conjunto com o elemento 6 dentro. Ambos conjuntos são conjuntos unitários. Observe que esta notação de conjunto unitário é diferente da de conjunto vazio. Conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo, que fazem parte de um determinado estudo. Geralmente indicamos com a letra U. Subconjuntos. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Com a notação A símbolo B, indicamos que A é subconjunto de B, ou A está contido em B, ou ainda A é parte de B. Este símbolo é denominado sinal de inclusão. Temos aqui uma ilustração, 3 conjuntos, o conjunto A dentro do conjunto B e um conjunto C. Observe que A está contido em B, ou, com o símbolo invertido, B contém A. Observe também que A não está contido em C e que C não está contido em A. Conjunto das partes. O conjunto das partes de um conjunto A é formado por todos os subconjuntos de A, ou seja, o conjunto das partes de A é todo o conjunto tal que esse conjunto está contido em A. É todo o conjunto X tal que X
está contido em A. Exemplo: o conjunto das partes do conjunto A formado pelos elementos 0 e 1, é o conjunto vazio, conjunto com o elemento 0, o conjunto com o elemento 1 e o conjunto com os elementos 0 e 1. Ou, de outra forma, o conjunto das partes de A é formado pelo conjunto vazio, o conjunto com o elemento 0, o conjunto com o elemento 1 e com o próprio conjunto A. Observe então que A está contido no conjunto das partes de A. Conjunto das partes, propriedades. Primeira propriedade: conjunto vazio é subconjunto do conjunto das partes de qualquer conjunto. Segunda propriedade: o conjunto A é subconjunto do conjunto das partes de A. E terceira propriedade: se A possui n elementos, então o conjunto das partes de A possui 2 elevado a n elementos. No exemplo anterior, o conjunto A composto pelos elementos 0 e 1 e o conjunto das partes de A composto por 4 elementos. Nesse caso, n é igual a 2. O número de elementos do conjunto A é 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, o conjunto das partes de A tem 1, 2, 3, 4 elementos. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais se para todo x, x pertence a A é equivalente a x pertence a B. Isso é equivalente a A igual a B. Ou A está contido em B e B está contido em A. Isso também é equivalente a A igual a B. Exemplos: temos um conjunto A composto pelos elementos 0, 1, 5 e 17 e o conjunto B composto pelos elementos 1, 17, 0 e 5. Observe que todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B e todos os elementos do conjunto B estão no conjunto A. Nesse caso, A está contido em B e B está contido em A. Então, A é igual a B. Da mesma forma, os conjuntos V e W possuem os mesmos elementos. O que muda do conjunto V e do conjunto W é a ordem dos elementos. Mas todos os elementos do conjunto V estão no conjunto W e todos os elementos do conjunto W estão no conjunto V. Nesse caso também, V é igual a W. União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, a união B é todo elemento, tá ok? Esse elemento está em A ou esse elemento está em B. Exemplos: a união do conjunto composto por 9, 2, 4, união com o conjunto composto por 3 e 8 vai ser o conjunto composto por 2, 3, 4, 8 e 9. Da mesma forma, o conjunto com os elementos 15, 9 e 13, união com o conjunto composto por 13 e 8, vai ser igual ao conjunto composto pelos elementos 8, 9, 13 e 15. Observe que 13 está nos dois conjuntos, e a gente só precisa repeti-lo uma vez. Interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Temos aqui a definição: a interseção B é igual ao conjunto dos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Ou seja, x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Temos aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, o conjunto formado pelos números 9, 2, 4 e o segundo conjunto formado pelos elementos 3 e 8, que são os números 3 e 8. Então, a interseção desses dois conjuntos é vazio. Por quê? Porque não existe nenhum número que esteja nos dois conjuntos simultaneamente. No segundo exemplo, temos aqui o primeiro conjunto com os elementos 15, 9 e 13, segundo conjunto com os elementos 3 e 8. Então, a interseção desses dois conjuntos é o elemento
É o conjunto com o elemento 13, né? O conjunto unitário, cujo elemento é o número 13. E a interseção entre os números pares positivos e os primos positivos também é um conjunto unitário, e o elemento desse conjunto unitário é o número 2, pois o único número primo positivo e par é o número 2. Diagramas de Venn. Temos aqui uma ilustração de A união B. Tudo aqui que está em laranja representa A união B. E note que no segundo caso aqui, A união B é igual ao conjunto A. Temos aqui uma ilustração também de A interseção B. O que está em laranja é a interseção. Note que no segundo caso, A inter B vai ser o conjunto B, né? Porque o conjunto B está contido no conjunto A. Então, nesse caso, A inter B vai ser o próprio conjunto B. No terceiro caso, não existe interseção. Nesse caso, a interseção é vazia. Exercício. Em uma pesquisa realizada por um supermercado, foi constatado que, dos clientes cadastrados, 900 compram à vista, 1.300 compram a prazo e 650 utilizam as duas formas de pagamento. Quantos são os clientes cadastrados do supermercado? Temos aqui a resposta: 1.550 clientes. Espero que vocês resolvam esse exercício e confiram a resposta. E é isso aí, pessoal. Bons estudos, bom raciocínio e até a próxima videoaula.